Olá, Abel, Lomba, boa noite a todos. Abel, os jogadores na saída do campo falaram muito sobre a dificuldade da altitude e demais dificuldades que eles sentiram do Palmeiras dentro de campo, principalmente reclamando ali daquele lance no Mike, do lance da expulsão também. Como é que você avaliou essa partida? Sim, é verdade, tivemos dificuldade, mas não foi só da altitude. Entramos muito bem no jogo, tínhamos uma estratégia traçada para o jogo, muito bem, fizemos o primeiro golo, podemos ter feito o segundo, mesmo depois de ter sofrido, podemos ter feito outro golo. Nós tivemos muitas oportunidades na primeira parte, e depois houve uma terceira equipa que nos prejudicou muito. É verdade que cometemos erros que temos que corrigir, mas assim é muito difícil nós conseguirmos correr atrás de um adversário que está habituado a jogar aqui. Como disse, estávamos à espera de dois adversários, o Bolívar e outro Altitude. O terceiro não estávamos à espera. Profesor, a ver, buenas noches, ¿cómo le va? Profesor, ¿cuál cree usted que fue el punto de quiebre para no poder aguantar el 1-0 que usted tenía ya a favor? Y para Loma, si bien tuvo bastantes intervenciones, ¿cuáles fueron los puntos más santos para rescatar, pese a la derrota que tuvieron acá en el Chiquis? Acho que foi um jogo de oportunidade. O Bolívar fez uma boa partida, mas o Palmeiras também teve boas chances. É claro que eles contavam com uma adaptação aqui à altitude, e eu acho que em alguns momentos a gente ficou um pouco atrás e cometemos mais erros do que o normal. Acho que se a gente aproveitasse um pouquinho mais ali no último passe e as chances, o Palmeiras teria saído aqui com um resultado melhor. Enfim, agora a gente vai levantar a cabeça, ter equilíbrio. A gente tem jogos importantes pela frente e o professor Abel vai nos conduzir aí novamente ao nosso melhor futebol, e domingo a gente vai ter uma partida importante que todos juntos a gente vai conseguir reverter. Pessoal, primeiro Marcelo Lomba, depois Abel, tá? Para liderar ele primeiro. Por favor. O primeiro golo para mim é precedido de falta. O árbitro foi tão rigoroso nas primeiras faltas. Se vocês viram os primeiros 10 minutos, todas as faltas que os meus jogadores faziam, toques livres, o árbitro marcava todas, e foi isso que eu disse ao árbitro assistente. Tão rigoroso nos primeiros 10 minutos, eu estava à espera que ele marcasse a falta pelo critério. Portanto, o critério dele não foi igual. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, se ele dá amarelo ao Jailson numa transição em que a bola está no pé do Jailson, é ele que está à frente do jogador, e não sei onde é que ele toca com a mão, se tocou na cara ou no corpo, onde toca, e deu amarelo. Eu pergunto porque é que ele não deu vermelho ao jogador com o Mike. Eu gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como é que está o pé do Mike. Gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como está o pé do Mike. Mesmo no último segundo, já quando estamos com menos 1, do último segundo da primeira parte, podemos empatar o jogo, e nós não conseguimos. Portanto, há aqui vários fatores que justificam. Um jogo com muitos acontecimentos aleatórios e que nós não controlamos. Como disse, uma expulsão procedida de um amarelo que, na minha opinião, não é. O primeiro golo, da forma que ele surge, o primeiro golo não nosso, do adversário, e as oportunidades que nós falhamos. Portanto, houve aqui algum demérito nosso também, como disse, se tiver que resumir este jogo, dar os parabéns ao adversário, que não tem nada a ver com a terceira equipa. O adversário fez o papel dele, fez o jogo dele, mas não estava a contar com um terceiro adversário. Estava a contar que ia ser difícil aqui pela altitude, estava a contar que o Bolívar nos fosse criar muitas dificuldades, mas não estava a contar com uma arbitragem tão má. Não estava. Isso não estava. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lomba, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla Julissa Mesa de Fútbol de Primera. Profesor, ¿por qué se decidió llegar tal vez con un equipo alterno a la ciudad de La Paz, no traer a los jugadores titulares que son habitualmente? Se tomó como prioridad la final del Campeonato Paulista antes que la Copa Libertadores. Y para Lomba, ¿creen que el resultado tal vez es un poco que pudieron haberse llevado alguna unidad de la ciudad de La Paz porque comenzaron ganando?
Qual foi a pergunta dele? Podes repetir a pergunta dele? Si creen que podrían haberse llevado a algún punto de la ciudad de La Paz, porque comenzaron con la ventaja. Não, então, a gente veio aqui para isso, para jogar para vencer. A equipe do Bolívar teve méritos, foram contundentes, criaram oportunidades, fizeram boas jogadas, mas como o Abel falou, acho que a questão da arbitragem no momento que se estava o jogo acabou sendo muito rigoroso contra o Palmeiras, e aí o Bolívar acabou tendo uma supremacia com um jogador a mais, no momento importante do jogo, conseguiu fazer o 2-1, isso acabou tendo um desequilíbrio. E, enfim, agora a gente levantar a cabeça, conversar, e a gente tem jogos importantes pela frente. Buenas noches. Qual era a pergunta? Eu acho que já respondi à tua pergunta. Mas... Pero, sí, ¿por qué se decidió, profesor, llegar con un equipo alterno? Sabes, eu estava hoje no hotel e estava um hóspede a dizer: como é possível vocês virem jogar aqui nesta altitude? Vocês não acham que é sofrimento a mais? Eu disse: não sou eu que organizo. Se podemos jogar aqui é porque podemos sofrer todos dentro de campo. Infelizmente a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e nós tivemos que organizar esta viagem aos 3 pontapés. É melhor estar calado, eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso daquilo que é a organização dos eventos, porque senão eu não consigo. Há coisas que eu tenho que aceitar como todos os outros fazem. É assim que funciona. Eu costumo questionar as pessoas: como é que é? Não, o professor sempre foi assim. Então sempre foi assim, vamos continuar assim. Agora não dá para nós termos uma final, não é? Uma final entre domingo e domingo, com um jogo vir a La Paz, quando nós pedimos lá para poder jogar no sábado, também não nos deixaram jogar no sábado porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo. Vamos dar o melhor de nós, como sempre fazemos, dar os parabéns aos meus jogadores porque se entregaram. Como disse, houve várias condicionantes no jogo que influenciaram o resultado do jogo. Vamos olhar, e eu quero que, sobretudo, a imprensa brasileira, que leve para aquilo que é as dores de crescimento da nossa equipa. O árbitro nós não controlamos, na minha opinião não fez uma boa partida de todo, mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo da primeira parte, para poder dilatar o resultado, não o conseguimos fazer, e depois vieram essas condicionantes todas que na minha opinião influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até o seu final, mas não tirando mérito ao Bolívar pela forma como se entregou, pela forma como jogou, pela forma como tudo lhes correu bem, e seguimos em frente. Custa-nos, queríamos vir aqui ganhar, mas não foi possível. Buenas noches, estamos en vivo para Fútbol Manía. Lomba, ¿te sorprendió el juego de Bolívar, los remates, los desbordes? Si se te vio a momentos un poco nervioso, es porque Bolívar te atacó mucho, te remató mucho de media distancia. Y profesor, bienvenido a Fútbol Manía nuevamente. Ganó Cerro Porteño 2-1 también de local. Ahora, ¿dónde piensa usted que Palmeiras puede marcar la diferencia para sacar puntos fuera de casa? Porque va a ser un grupo muy peleado. Gracias. O Bolívar fez uma boa partida, teve um futebol combinado com boas jogadas. É claro que o fator altitude influencia, mas eles estão de parabéns. A gente veio aqui com muito trabalho. Até respondendo uma outra pergunta, a gente tem um elenco muito forte. A gente ficou com uma parte do grupo lá se preparando para o próximo jogo, mas os jogadores que vieram aqui treinam muito, trabalham duro. Viemos com meninos que são talentos do clube e estão ganhando essa rodagem, essa experiência internacional. E a gente tentou dar o nosso melhor, a gente lutou com as armas que a gente tinha. Faltaram detalhes, a gente tem algumas coisas a corrigir, mas o grupo continua forte, continua unido, continua trabalhando muito, duro, consistentemente, para a gente colocar sempre o Palmeiras disputando por todos os títulos que temos esse ano. São sempre jogos difíceis, Libertadores, jogos fora, com qualquer equipa são jogos difíceis. É uma competição nesta fase de grupos por pontos. O nosso objetivo é passar à fase seguinte. Hoje não conseguimos ganhar, vamos um jogo de cada vez. Como disse o Lomba e bem, dar os parabéns ao nosso adversário, que hoje foi
foi mais eficaz que nós, soube aproveitar bem todas as vicissitudes do jogo, todas as condicionantes do jogo. E nós, como disse, dores de crescimento e vamos continuar o nosso caminho, não vamos alterar nada daquilo que é o nosso trabalho e perceber que hoje não levamos nenhum ponto daqui. Agora o nosso objetivo é chegar ao final deste grupo e passar. Abel, boa noite. A parte da derrota e dessas condições todas que você já citou foi também um jogo de oportunidade. Arthur, Richard, Ian, tantos outros garotos que hoje estrearam numa Libertadores. O que chamou a sua atenção? O que você vai levar de relatório, de positivo, dessas novas peças que você colocou num teste importante hoje? Olha, é sempre difícil no final de um jogo chegar aqui e fazer uma análise isenta, não é? Ainda está aqui muita emoção dentro de mim, não é? Está aqui ainda muita frustração, muita desilusão, porque não estava à espera, como te disse, de uma terceira equipa, estava à espera de uma terceira equipa mais competente, mas daquilo que foi a nossa estratégia, daquilo que foi os jogadores que entraram, são jogadores que trabalham connosco, são jogadores que nós acreditamos, e não é por nós termos perdido hoje o jogo que eu disse isso a eles antes de começar o jogo. Aconteça o que acontecer lá dentro, espero que vocês acreditem tanto em vocês como eu acredito. E portanto eles estavam preparados para este jogo. Eu não gosto muito de falar de forma individual, mas os nomes que tu disseste, na minha opinião, tiveram todos eles um bom rendimento, na minha opinião. Sabíamos que era um jogo difícil, que ia obrigar um grande esforço da nossa parte, uma grande adaptação. Como te disse, na minha opinião fizemos tudo bem feito, mesmo sendo tão curta a planificação desta viagem em função do sorteio ter sido tudo na última, como nós dizemos em Portugal, tudo em cima do pé, não é? Foi tudo feito em cima do pé. Nós preparamos muito bem, mas fica esse lado positivo de dores de crescimento. São meninos com muito talento, jogaram também jogadores experientes, o Lomba, o Luan, jogou também o nosso Arthur, que nos ajudou. Foi bom também ver o Lopes a voltar aos golos. É um moleque também, é um menino que tem trabalhado muito. Fiquei muito contente da forma como ele fez o golo, que era um dos aspectos que ele tinha que melhorar. O duelo físico, ele ganhou o duelo dele, depois rematou a baliza. Infelizmente não saímos com ponto nenhum. Temos coisas negativas que é o resultado, mas outras coisas positivas que são as dores de crescimento de quem aposta numa mistura de um elenco com muita gente jovem e experiente também. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Los escucho y bueno, lo que puedo entender es que obviamente destacan la labor del Club Bolívar hoy en la parte futbolística, pero también hablan de la altitud, hablan de la altura y suena queja de ustedes, de una colega periodista acá también que hablan de la altitud y todos hablan de eso. ¿No creo que sería mejor hablar netamente de lo futbolístico, dejar el tema de la altura de lado, porque hay un refrán, se juega donde se nace, profesor? Se eu te disser que passei estes 2 dias com dores de cabeça, eu nunca tinha vindo a esta altura. Eu saí do avião, quando saí do avião para subir, comecei-me a sentir mal. 2020 Palmeiras ganhou acá. Está certo, eu não estou a dizer, e nós hoje podemos ter ganho também. O Breno tem 3 oportunidades para fazer, 2-0, 3-0. O Breno, sabes quem é o Breno? E o futebol é assim. Ou haces ou sofres. E eu estava a contar com altitude, mas isso não é minha função. Quem tem que decidir é a Conmebol. Se a Conmebol decide que se pode rogar, roguemos. Agora que é preciso uma adaptação aqui, sim. Mas, como te disse com teus amigos, é assim, sempre foi assim e continuemos assim. É assim que todos querem e seguimos em frente. Quem é Avante joga junto com o Verdão. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Ser Avante é fazer parte do Palmeiras protagonista em campo E equilibrado fora dele. Seja sócio Avante.